Fala, meus queridos, amados irmãos do meu canal abençoado. Estou aqui mais uma vez, experientemente a presença de Deus, amém? Meus irmãos, eu quero que vocês vá lá, não tem lá embaixo do vídeo, lá embaixo do vídeo, lá tem um nome vermelhinho escrito, inscreva-se, amém? Vá lá, inscreva no canal abençoado, para que você seja membro desse canal abençoado, amém? Tá, eu quero falar aqui para vocês mais uma coisinha. Vai deixando o seu sininho de notificação, para que você nunca perde e nunca vai perder nenhum vídeo meu que irei ficar postando todos os dias, amém? Amém, meus irmãos. Meus irmãos, o tema de hoje irei falar sobre o assunto se humilhar na presença do nosso Deus. Como se humilhar na presença de Deus? Essa é a nossa pergunta, esse é o nosso episódio de pergunta de muitas pessoas. Por exemplo, de poucas pessoas ficam perguntando sobre esse assunto. Mas primeiramente quero que vocês comentem aí qualquer tipo de dúvida da palavra de Deus. Eu estou aqui para ajudar vocês, amém? Tá, agora eu quero que vocês meditem nessa palavra que eu irei falar aqui para vocês. Certo? Como se humilhar na presença de Deus? A Bíblia destaca-se, quando você se humilha na presença de Deus, você está se relacionando sobre palavras. Você está relacionando sobre andar sobre ruas. Ou tem pessoas que pensam que é só pregar e cantar na presença de Deus. Não. Isso, cantar, certo, pode ser. Mas a maioria das pessoas, elas pensam sobre isso, que é pregar ou louvar na presença do nosso Deus. Mas isso é um dom espiritual, um dom que Deus deu, um propósito, pode ser um dom. Mas isso não é se humilhar. Se humilhar na presença de Deus é você todos os dias na sua cama, orar todos os dias. Mas Roberto, isso eu faço todos os dias. Mas não é só isso. O que você mais precisa mais? Você falar em casa, falar sobre o amor de Deus. Mas isso, por quê? Porque eu trabalho muito na minha empresa. Eu tenho um trabalho importante na minha empresa e eu não posso perder, senão eu vou lá e perdo o meu emprego. Meus irmãos, mas quando você chega no trabalho, quando você tem um dia de folga, vá lá, faça isso todos os dias. Vá lá onde você fala lá pro seu patrão, fala sobre o amor de Deus. Vá lá falando com ele, falando para ele, sabia que Deus te ama, sabia que Deus está aqui para te avivar. Vai falando sobre isso, que ele vai lá, vai sentir um conforto, aquele conforto maravilhoso. Mas você precisa fazer isso, não, é todo esse dia, mas, por exemplo, é que nem oração, certo? É que nem uma oração, mas você fazendo isso, quando a pessoa não tem um emprego nenhum, ela só quer ficar só dentro de casa. Meus irmãos, se você quer programador, você que faz também programação em sua casa, ou na sua casa, como eu faço programação nas redes sociais, no Kawaii, no TikTok, e em outras redes sociais, eu fico falando sobre o amor de Deus, não é só para vocês. Eu fico falando tanto para vocês, para outras pessoas ainda mais. Na minha casa eu falo também sobre o amor de Deus para minha avó, que me cuida, né? E falar sobre mais de Deus. Isso é se humilhar. Não é só isso mais. Quando você vai lá para um outro lugar, quando você vai viajar, aí você conhece uma pessoa, começa aí fica falando outras coisas, conversando, né, normal. Aí você representa sobre a palavra de Deus, fala lá em Salmos 91, aquele que habita escolhido do Altíssimo, a sombra onipotente descansará. E você vai falando sobre o Salmo 23, que Jesus é o nosso pastor, né? Vai falando sobre o João 10, que Jesus é um bom pastor, João 10, né? Meus irmãos, quando você vai falando sobre cada detalhe da palavra de Deus, mais você vai se humilhando e mais vai ganhando seu galardão. Porque aqueles que
está passando por necessidade, mas necessidade espiritual, como diz a Bíblia nos fala lá em Mateus 5, 3, que bem-aventurados os pobres em espírito, porque eles é o reino dos céus. Amém? Bem-aventurados os pobres em espíritos. Não estou falando financeiro, mas em espíritos. Mas aquele que quer precisando de Deus, está precisando de Deus, vai lá, fala sobre o amor de Deus. Assim como esse vídeo maravilhoso, falando sobre o poder de Deus. Esse canal abençoado que está crescendo maravilhosamente. Amém? E vai crescer mais ainda mais. Mas quando você vai falando sobre o amor de Deus, você vai sentir o poder se aperfeiçoando na sua fraqueza, no seu desespero, nas suas provas. Não é suas provas, mas a Bíblia não fala que não é só provas que vocês passam por todos os dias, mas sim você está passando por algo muito difícil na sua vida, assim como aconteceu na vida de Jó. Jó, ele passou por provas e foi até o fim e conquistou. Isso nós devemos fazer. Jó, ele foi humilde. Ele sempre fala sobre o amor de Deus aos seus empregados, seus filhos. Aí quando veio sobre isso, o diabo foi lá, perguntou para Jó. Perguntou primeiramente para Deus se Satanás podia ir lá, fazia sobre algo de errado. Mas Deus falou a única coisa é a seguinte: não tira a vida dele. E não tirou, mas só tirou tudo que ele tinha de riquezas e filhos. Mas mesmo assim, quando tudo chegou no final, Jó, ele voltou suas riquezas. Meus irmãos, quando você se humilha na presença de Deus, mas Deus vai lá, faz maravilha na sua alma. Você será uma pessoa abençoada. A sua casa não irá faltar nada, como aconteceu na vida na viúva Naim. Então, tudo isso, você será curado, libertado, transformado, erguido perante a presença de Deus. Então, isso que eu estou aqui para vocês. Se você gostou, compartilha para todo mundo que vocês conhecem. Amém? Para que esse vídeo seja prolongado, seja anunciado nas redes sociais ainda mais, no seu WhatsApp, vai compartilhando pelo WhatsApp, pro seu Facebook maravilhoso. Para que Deus falar confortemente de vocês, poderosamente, pelo poder de Deus. Então tá aqui esse vídeo maravilhoso. Meus irmãos, vai, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, para que você nunca perda esse vídeo maravilhoso. Então esse tá aqui o nosso propósito maravilhoso. Tá aqui esse tema maravilhoso, esse episódio maravilhoso. E Deus abençoe sua mente poderosamente pelo poder de Deus. Amém?